Estamos iniciando a palestra Os Erros Teóricos de Marx. Os erros de Marx. Até agora nós vimos que o marxismo ele tem 5 pernas. O materialismo dialético, que nós estudamos, e apresentamos a contraproposta, que é o deusismo científico, que é os valores e as ideias cristãs fundamentadas na ciência pró-Deus contemporânea. Vimos o materialismo histórico, e apresentamos como contraproposta o historicismo deusista. E agora nós vamos ver as teorias sociológicas de Marx. São 5 partes. Depois veremos as teorias econômicas e as teorias políticas. A sociologia, ela surge na Europa do século XVIII, logo após a Revolução Industrial. As condições sociais da época levaram alguns pensadores da época a estudar a questão da sociedade, as transformações que estavam em andamento. Um dos primeiros que se dedicou a esse estudo é Claude-Henri de Saint-Simon, um francês que desenvolveu uma visão sociológica, embora ele não seja muito enfatizado hoje, e que é a base, não é, do pensamento de Auguste Comte, que é o sucessor e herdeiro do pensamento sociológico de Saint-Simon. No livro A Natureza Mística do Marxismo, nós pusemos aqui na contracapa uma síntese do pensamento do Claude-Henri de Saint-Simon e do Auguste Comte, que é a ideia de construir uma nova religião da humanidade, humanista, sem Deus, sem cristianismo, sem a Bíblia, sem nenhuma referência à civilização cristã. E que essa nova religião da humanidade, ela foi sistematizada e organizada pelo Auguste Comte. Embora a ciência ateísta jogue para debaixo do pano, debaixo do tapete, toda essa dimensão ocultista, né, e satanista desses pensadores, elas não desapareceram, são fatos da biografia desses caras. O Comte, embora hoje, quando se fala em sociologia, só se apresenta algumas ideias básicas da sociologia de Comte, que na verdade ele surrupiou do Saint-Simon. Mas ninguém diz, por exemplo, que ele criou uma nova religião. Passou a maior parte da vida dele elaborando um novo calendário, né, para eliminar o calendário cristão, as datas. Tirou todos os santos e colocou os heróis do progresso humano. E colocou ele próprio, e a Clotilde de Vaux, a mulher dele, no centro. Criou os templos positivistas, espalhou pelo mundo, inclusive o Brasil. A influência do positivismo foi imensa na proclamação da República. Então, na verdade, o Comte foi mais um místico ocultista anticristão, que de fato um sociólogo. Okay? Mas a ciência ateísta é desonesta, então ela tem a tendência a esconder. É como Newton, por exemplo. Newton era um alquimista, um bruxo, era um homossexual degenerado, ladrão. No entanto, a ciência ateísta fala só do físico, fala só da gravitação universal, do cálculo. E não menciona o lado vergonhoso da vida de Newton, ok? E esconde, joga para debaixo do pano tudo aquilo que vai manchar a imagem. Mas nós vamos futuramente postar uma palestra que nós vamos falar sobre Newton desmascarado. Okay? Então, o Auguste Comte
desenvolver uma visão sociológica baseada no pensamento do Saint-Simon. Para ter uma ideia, o Saint-Simon é um sujeito que deu 6 tiros no próprio rosto. Daí dá para você imaginar, não é, quem é a figura. E que Auguste Conti era um discípulo de Saint-Simon. Okay? Esse lado escondido da vida desses caras é que nos interessa. É o que, por exemplo, interessou mais ao historiador Paul Johnson. Okay? Rousseau, Marx, Shelley, está tudo aqui. O lado vergonhoso, sujo da vida desses caras. Okay? Que são apresentados hoje perante a humanidade como os santos dos santos. Okay? Se propondo a substituir Jesus, Moisés, né, e outros grandes personagens da história. Tomás de Aquino, okay, Santo Agostinho. Então esses canalhas, na verdade, querem como que substituir. O próprio Marx é retratado aqui, a vida pessoal dele, problemas que ele teve com o empregado, teve um filho com o empregado. Não é? Um burguês arrogante, que viveu às custas do Engels. E, no entanto, é o Marx. Parece... E tenta-se, inclusive, equiparar o Marx com Jesus. Então, o Saint-Simon Conti e o Saint-Simon desenvolveram a ideia de uma sociedade que progride. Okay? A sociedade parte do nível menor de desenvolvimento e vai ascendendo até o nível da cultura europeia. Embora o Conte e Saint-Simon fossem anticristãos, eles reconheciam na sociedade europeia o padrão mais elevado, né, até aquele momento da história que uma sociedade podia chegar. Ok? Então é uma visão evolucionista, profundamente influenciado pelas ideias evolucionistas. Na sequência surgiu outro sociólogo chamado Durkheim, que também tem uma visão semelhante e parte de uma visão evolucionista da sociedade. O Durkheim, Emile Durkheim, ele procurou analisar e dar à sociologia uma base mais empírica, mais científica, estudando o fato social e coisas assim. Eu não vou aprofundar essas questões, porque é só para citar mesmo o que nos interessa aqui, é a visão sociológica de Marx. Okay? Marx, na verdade, ele não agiu como um sociólogo, ele não estudou, né, as origens, as bases que sustentam uma sociedade. Não é? Ele não estudou sociologia como uma ciência e não fez previsões, não propôs soluções para os problemas sociais. Né? O objetivo de Marx, ao estudar a sociedade cristã europeia, era exatamente a destruição da civilização cristã, a destruição do cristianismo e de todo o efeito do cristianismo, que é a civilização cristã ocidental. Esse é o objetivo de Marx. Então, para Marx, não havia nada de bom na sociedade cristã, na civilização cristã. Okay? Nada. Tudo era mal, tudo era perverso, tudo precisava ser destruído. Tudo nascia da economia. Okay? A economia é a origem de tudo. É a origem da fé, é a origem da cultura, da arte, é a origem de tudo. Então, a base econômica, okay? As forças produtivas, os meios de produção, era a origem de tudo. Na verdade, para Marx, o trabalho é Deus. O trabalho criou a linguagem humana. O trabalho transformou o macaco em homem. Ok? Como está nesse livreto aqui, o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Então, para Marx, o trabalho é Deus. O trabalho criou o próprio homem. Criou
a mentalidade humana, a inteligência e tudo mais. Então, essa ideia hoje é absolutamente imbecil. Né? Para o Marx lá do século XIX, parecia muito interessante. É como as ideias do Darwin. Hoje elas estão caindo no campo da estupidez mesmo. Darwin não sabia nada de célula, achava que era uma massinha gelatinosa. Hoje já se sabe que a célula é uma estrutura extremamente complexa. A célula não tem nada de simples. Okay? É alta complexidade, microscópica. Okay? Então Marx, o pensamento cristão e toda a cultura cristã, para ele é ideologia burguesa, não tem verdade nenhuma. É uma estrutura teórica inventada pelo clero em parceria com o latifundiário, o capitalista e a monarquia. Juntos inventaram uma ideologia para subjugar o homem, ok? Fazendo com que ele levasse uma vida aqui miserável, convencendo disso, e para ter uma vida melhor no céu, ok? Enquanto que eles mesmos, o clero, a monarquia e os capitalistas levavam uma vida boa na Terra. Então essa é a visão. Ideologia para Marx é invenção. Hoje os marxistas falam em discursismo. Não existe verdade, portanto, o discurso pode mudar 1000 vezes, dependendo das necessidades e das circunstâncias. Para o comunismo hoje, o que interessa é poder, riqueza e fama. Okay? Mais nada. Okay? Mas nós sabemos que isso é um absurdo. A ciência, na verdade, é o melhor, é o mais perfeito instrumento que o homem desenvolveu para descobrir a verdade sobre o mundo natural, a verdade sobre o mundo transfísico, da mente, por exemplo, dos sentimentos. Então hoje nós estamos num outro nível de ciência, ok? Uma ciência que considera a realidade bidimensional do homem e do universo, ok? Mas a ciência de Marx, de Darwin do século XIX, é uma ciência completamente cega e ateísta, ok? Então, política, economia e ideologia na visão de Marx era lixo. Não é? Quando Auguste Comte apareceu, ele já viu de uma forma diferente, embora ele fosse também ateísta e anticristão, ele vivenciou, ele viu a Revolução Francesa. Por isso o Comte era completamente contrário a qualquer tipo de revolução. Ele era um reformista, ele achava que deveria a sociedade criar meios para evoluir. E a chamada filosofia positivista do Comte, na verdade, é cientificismo. O Comte achava que o estágio mais elevado, não é? Passando pelo estágio religioso, okay? Um estado filosófico, e finalmente o padrão de sociedade mais elevado seria uma sociedade científica, positivista, que em outra palavra é cientificismo. Só que, como já observamos aqui, o Comte criou uma seita anticristã e expandiu ela pelo mundo todo, colocando-se ele próprio e sua esposa no centro. Portanto, é mais um ocultista, satanista, do que mesmo um cientista, um sociólogo interessado no desenvolvimento da sociologia e tal. Inclusive o Comte tentou se suicidar 3 vezes. Ok? Então, é um péssimo exemplo de ser humano. Okay? A crítica contra a era vitoriana. Okay? A era vitoriana, século XVIII, início do século XIX, é a era da Rainha Vitória, que casou jovem, e ficou viúva jovem e ficou o resto da vida, cerca de 40 anos, sozinha. E a Rainha Vitória tinha um alto padrão de moralidade. A Inglaterra vitoriana é um dos períodos mais belos da história da humanidade. E também por causa do puritanismo e de toda a ênfase nos valores morais, etc., espirituais do cristianismo puritano inglês, levou
há um grande desenvolvimento das artes, da cultura, da tecnologia, ok? Então, a era vitoriana quase é também uma desses fatos históricos jogados para debaixo do tapete pela ciência ateísta. Não, o Freud, por exemplo, é um dos maiores críticos da era vitoriana. Não é? É como se a pureza fosse um defeito, ok? É como se a virtude moral fosse um defeito, ok? Esses ateístas também, geralmente, como Freud, que escreveu um livro Eros e a Civilização, e Herbert Marcuse, vários deles costumam escrever contra a civilização. No sentido de que a civilização cristã não tinha valor nenhum, era necessário destruí-la e voltar ao paganismo, voltar ao barbarismo antigo, anterior à era cristã. Então, é muito suspeito ver esses cretinos falando mal da civilização cristã, que é a mais elevada civilização de toda a história. Foi a civilização que desenvolveu a universidade, a escola, que desenvolveu a arte num nível extraordinário, o estilo gótico, o canto lírico, ok? Os estudos sobre a Idade Média, um livro muito importante, é um livro chamado do Thomas Woods, que é um historiador americano, chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, ok? Não gosto de como a Igreja Católica, de como o cristianismo, como Jesus desenvolveu a civilização cristã ocidental. Eu não sou católico, não sou protestante, eu sou deusista, acredito na Bíblia como a verdade de Deus, mas não pertenço a nenhum grupo religioso. Ok. Então, a era vitoriana antecedeu a explosão da Revolução Industrial Inglesa. Né? E a Revolução Industrial multiplicou, não é, a produtividade, deu às pessoas mais pobres acesso. Né? A Revolução Industrial também influenciou na produtividade no campo. A média de vida era de 25 a 30 anos. A medicina era precária, a fome era tremenda. Mas com a Revolução Industrial, uma quantidade imensa de pessoas passaram a ter acesso a bens manufaturados, sapatos, coisas assim. Os historiadores honestos estudam a Revolução Industrial como um evento extraordinário. E mesmo os comunistas, e mesmo esses cretinos anticristãos e ocultistas, eles não se atrevem a dizer que a Revolução Industrial foi inútil. Eles tentam denegrir e dizer que era uma época de grande exploração, de crianças viviam nas fábricas de terror, nada disso. Ok? A verdade é completamente outra. É claro que havia aprendizes, como hoje tem os estagiários e tal, né? Mas foi um período de grande desenvolvimento e a Revolução Industrial se expandiu para todo mundo. Quais os efeitos da Revolução Industrial? Né? Estamos falando de 1789. Ok? A Revolução Industrial trouxe a máquina a vapor, por exemplo, criou uma tecnologia, mas no processo, né, essa tecnologia hoje é o mundo que nós temos. O mundo de alta tecnologia e agora uma tecnologia suave, uma tecnologia de combustíveis biodegradáveis, tecnologias que já não agridem a natureza. Então, o processo de desenvolvimento tecnológico está levando hoje ao carro ecológico, por exemplo, okay? A energia eólica, a biomassa e coisas dessa natureza que a onda ecológica trouxe para o século XX. Mas essa onda ecológica está fundamentada na ciência, na tecnologia. Okay? Ela não vem, ela não é uma crítica apenas. Então o industrialismo foi uma das primeiras etapas. Então você tem o desenvolvimento da descoberta do vapor, depois você tem o petróleo,
Hoje você tem uma outra linha de combustíveis desenvolvidos pela industrialização, né? E começou isso na era vitoriana e houve a explosão na Revolução Industrial. Marx, naturalmente, estudou na Inglaterra, estudou na Europa, ok? E estava desesperado como ele iria destruir aquela situação inteira, né? Como ele poderia denegrir a Inglaterra, denegrir toda a Europa. Então ele juntou tudo isso e criou a palavra capitalismo. Ok? Não é uma economia liberal, como o Adam Smith falava, né? A economia deve ser livre, porque uma mão invisível controla a oferta e a procura, que é a lei da demanda. Okay? Que é uma lei que equilibra o mercado. Quando o produto é excedente, o preço baixa. Okay? Quando o produto é escasso, o preço aumenta. De tal maneira que a própria população controla a economia. Porque o ser humano é o padrão referencial de valor. Não só para o universo. Para que você veria a beleza do universo sem o ser humano? Para nada. Não é? Em que planeta uma vaca iria parar diante de um pôr do sol para apreciá-lo? Em lugar nenhum. Okay? Então, o padrão referencial, a beleza existe para quem pode compreendê-la. Mas a política, a educação, que é a ideologia, a economia também. O homem é o referencial. Então, é este ponto que o Van Mises enfatizou. O homem como centro referencial da economia. É o homem que determina o valor das coisas. Ok? Por que um diamante tem valor? Porque a beleza dele encanta o homem. Como ele é raro, ele acaba sendo um produto de alto valor. Assim como o brilho do ouro, da prata. Ok? É o homem o determinante do valor. A população em si. Ok? Então, Marx não queria, né, estudar a sociedade cristã para ajudar, né, em seu desenvolvimento. Marx queria destruí-la. Para isso ele precisava destruir a fé, né, das massas trabalhadoras. Você chega para uma pessoa pobre e diz assim, você está sendo roubado. Por isso você deve se unir com outros pobres também, pegarem armas e matar os capitalistas e tomar tudo. Ok? Marx não mandou o sujeito estudar e trabalhar. Ok? Marx mandou o sujeito se armar e matar os capitalistas, os padres e os reis. Ok? Então, não havia em Marx um interesse sociológico. Ok? Na verdade, o desejo dele era a destruição. Okay? Isso hoje já está bem claro, embora em países como o Brasil, América do Sul e África ainda estejam iludidas por essas ideias estúpidas, nas quais eles investem trilhões de dólares, publicam bilhões de livros, okay? E enfiam essa mentira na cabeça das pessoas nesses países subdesenvolvidos da América do Sul e da África. A Ásia está sendo mais tomada pelos muçulmanos, que é outra tragédia. Marx não foi um sociólogo, ok? Então, quando se prende uma quadrilha de bandidos, geralmente tem um mentor. O que é o mentor? O mentor é o cara que fez o plano, que elaborou o passo a passo, que orientou como fazer para invadir aquele banco, para invadir aquela cidade, para invadir... O que é o marxismo? O marxismo é uma mentira, na verdade, com um verniz ideológico, não passa de um plano criminoso para enganar a população, tomar o poder e saquear o país. Okay? Quando a União Soviética dominou a Tchecoslováquia, transferiu para a Rússia fábricas inteiras, desmontou a fábrica e transferiu. O que é que o Hitler fez? Roubou, aonde o Hitler entrava, saqueava tudo. Ok? Na verdade, a ideologia nazista, na verdade, era outra mentira também.
ok? Então Marx não foi um sociólogo, ok? Embora os marxistas tentem sempre desenhá-lo como um sociólogo. Os frutos da sociologia de Marx é 35 economias destruídas. Hoje, por exemplo, é ausência de paz na maioria dos países do mundo. Okay? É 150 milhões de pessoas assassinadas. Esse é o resultado do plano criminoso de Marx para tomar o poder. Mas é claro que ele não iria chegar e dizer para as pessoas, olha, vocês vamos nos unir, vamos nos transformar em assassinos e ladrões. Ele não dizia assim. Ele dizia, vamos criar uma sociedade justa, igualitária, de paz eterna. As promessas do marxismo são as mesmas promessas do cristianismo. Mas a prática é completamente oposta. É a diferença entre deusismo e satanismo. É entre paz e guerra, entre ódio e perdão. Okay? A mensagem de Marx é uma mensagem odiosa, mas elaborado com um verniz acadêmico, um verniz intelectual. Okay? O Paul Johnson, no livro Os Intelectuais, okay, analisou o caráter desses intelectuais que se colocaram na posição de novos clérigos, ateístas, né? E ao invés de trazer paz e felicidade para a humanidade, trouxe guerra, fome, miséria, genocídio. E também o Leandro Narlock lançou recentemente o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, onde ele analisa a questão, por exemplo, da escravidão no Brasil. Né? E o segundo livro é o Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. E aí o Norlock, ele estudou a Revolução Industrial em detalhes, ok? E também estudou sobre o comunismo. E ele então enumera lá 32 razões pelas quais não se pode levar o comunismo a sério. Entendeu? É uma grande piada. Mas uma massa ignorante é facilmente manipulável com a promessa de riqueza imediata. Okay? Então vamos tomar tudo o que eles construíram, porque eles estão roubando de nós. Então vamos tomar tudo. Okay? Então, o que gera a riqueza? A força física ou a força mental? A criatividade. Okay? O sujeito inventou o motor, o sujeito inventou o computador. Okay? Um sujeito, certo dia, entrou um vento na sala, ele era um contador, e espalhou os papéis. Ele arranjou um pedaço de arame, dobrou e prendeu os papéis. Inventou o clipe, ficou bilionário. Um sujeito na Argentina inventou a caneta esferográfica, que tem uma esferinha que gira. Ele viu aquelas máquinas antigas de impressão que tinha uma bola que melava na tinta. Ele trouxe a ideia e botou aqui na pontinha da caneta. Ficou bilionário. Ok? Então, a criatividade é a verdadeira fonte da riqueza, da produtividade. Agora, depois de criado o produto, criado as máquinas para produzi-lo, então veio o trabalho do operário. Questão somente ligar e fazer a máquina funcionar. E em troca desse trabalho ele recebe algo para sua manutenção. Mas ele é livre para permanecer ou não, ou para abrir uma própria empresa e se tornar ele próprio empreendedor. Essa é a liberdade, essa é a possibilidade que o liberalismo econômico lhe dá. De você trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você ama. E você poder se arriscar no empreendedorismo, criar a sua empresa. O sujeito que criou a Boticário, por exemplo, criou ela no fundo de casa. Okay? O Silvio Santos era um camelô de rua que vivia vendendo aquelas coisas nas ruas de Rio de Janeiro e hoje é um grande empresário. E assim pode acontecer com qualquer indivíduo. Okay? Numa sociedade livre, numa economia livre. Ok? Ok, então vamos ver agora a contraproposta deusista. Ok? Para a chamada sociologia do conflito, a sociologia marxista. Né? Nós vimos que Saint-Simon, Comte e Durkheim são três sociólogos
da linha materialista, teísta, ok? Mas o Comte e o Durkheim não falam em revolução, porque eles, não é? O Comte viu os efeitos da Revolução Francesa e ele viu que aquilo só foi um banho de sangue e mais nada. Okay? Logo em seguida, o Napoleão assumiu como um ditador e acabou com toda a história de democracia. Provocou as guerras napoleônicas e matou 5 milhões de pessoas. Então aquilo era só conversa fiada para tomar o poder. Okay? O Robespierre, que liderou a Revolução Francesa, acabou decapitado. Okay? É a autofagia. O comunismo mata os outros e mata a si mesmo, mata os seus próprios amigos. Okay? Então, essa sociologia do conflito, que está implantada no Brasil, okay? A ênfase é sobre esses caras, não é sobre a sociologia de Joseph de Maistre, que é uma visão sociológica cristã, ou a sociologia de Max Weber, que é uma sociologia cristã, que analisou o sistema econômico e ele viu que a burocracia, a divisão do trabalho, criava a riqueza. A burocracia organizava o processo de produção. Okay? Então, o livro Economia e Sociedade, do Max Weber, já é uma crítica e uma contraproposta para a visão de Marx, para a visão anticapitalista, né, e anticristã de Marx. Então, a contraproposta da ciência deusista para a sociologia do conflito é o que nós chamamos de sociologia natural. Okay? A sociologia natural é exatamente isso que ela diz. A sociedade é um fenômeno natural, assim como tudo na natureza. Okay? As abelhas se organizam, as formigas, os cupins, os animais se organizam, formam bandos que têm uma certa organização social. Mas com o ser humano, devido à espiritualidade, à mente espiritual, à criatividade, no ser humano, o psiquismo atinge a plenitude, o sentimento atinge a plenitude, ok? Mas sem esquecer que o homem é um ser híbrido. Ele não está no seu estado de criação original, de puro bem. O homem tem dentro dele bem e mal, que é o resultado do triângulo amoroso que se formou no início da sociedade humana. A sociologia natural, ela parte naturalmente da família. A família é a célula básica da sociedade. Uma família natural, né? Uma família é uma unidade dual natural. Todo o universo é dual, positivo e negativo, próton, elétron, cátion, ânion, estamo e pistilo, macho, fêmea, homem e mulher. A natureza toda é formada de unidades duais que existem em uma relação harmoniosa entre si e não conflitante. Okay? Então a família é uma unidade dual. Okay? O Marx, embora ele atacasse a família, ele sempre se perguntou por que ele passou a vida dele toda amando uma única mulher, a Jenny. Ele não entendia isso, né? Ou pelo menos dizia não entender, ou fingia não entender. Né? Mas o fato é que homem e mulher se atraem, se apaixonam, formam famílias, e é por isso que a sociedade humana ainda existe. Uma família natural, vivendo num ambiente natural, juntando-se com outras famílias, formam uma tribo, um clã, uma sociedade. E é claro que a família é a célula máter da sociedade. Então, várias famílias formam o corpo social. A sociedade brota da natureza inata do ser humano. Okay? É o senso de ordem, por exemplo. A tendência natural de colocar ordem nas coisas é uma dos impulsos que gera a organização social. Okay? Então a sociedade é uma família natural ampliada. Okay? Dentro da família natural são gerados 4 tipos de amor. O amor
parental, dos pais para os filhos, o amor conjugal, marido e esposa, o amor fraternal entre irmãos e o amor filial dos filhos para os pais. Okay? Essas 4 formas de amor são 4 tipos de relações. São essas mesmas relações que formam as relações sociais. Okay? Então, as relações sociais básicas nascem dentro da família. É dentro da família que o indivíduo aprende a se relacionar socialmente. Então, as relações sociais são as mesmas relações aprendidas dentro da família, relações de amor, de harmonia, portanto, aplicadas na sociedade. O amor de um amigo pelo outro, de uma amiga pela outra, é um amor fraternal. O amor de um aluno pela professora, pelo professor, é um amor filial. Okay? O amor dos anciãos, né, das pessoas mais... de um reitor pelos seus alunos, é um amor parental, de um professor pelos seus alunos. A única forma de amor que é exclusiva do homem e da mulher é o amor conjugal. Okay? Essa forma de amor, ela é exclusiva da família. Então as relações sociais são aprendidas dentro da família. É a família, portanto, natural que gera as relações sociais e a própria sociedade. Todo ser humano, ao longo de toda a história, em todos os tempos, é um fenômeno universal e histórico, ele tem dentro da sua natureza 3 desejos essenciais. Né? Então, toda a sociedade tribal, né, até as sociedades modernas, elas são movidas por esses 3 desejos: educação, família e prosperidade. Okay? Para atender à sua busca pela educação, o ser humano criou um sistema de crenças, o sistema educacional, a ideologia. Para atender o seu desejo de linhagem, né, de descendência na família, o homem criou as relações familiares, dão origem às relações sociais e a política, que são relações humanas. E para atender ao seu desejo de prosperidade, o homem criou o sistema econômico, okay? Que é a produção dos meios materiais para a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família. Então, toda a sociedade ela tem uma estrutura tríplice, não dupla, como Marx disse. A base e a superestrutura, é a base econômica que inventa a superestrutura. Mudando a base econômica, destruindo o capitalismo, você também destrói a superestrutura que o mantém. Aí desaparece o cristianismo, desaparece tudo. Basta destruir o sistema capitalista. Errado. Ok? Errado. O comunismo é que se autodestruiu. Ok? O cristianismo está crescendo e domina mais de 50% da humanidade. Ok? E há um espírito de fraternidade varrendo o mundo, e as pessoas vão ter um momento que elas se unirão contra o crime. Ok? Venha dos muçulmanos, venha dos comunistas, não interessa de onde vem. Se bem que você sabe, né? Os muçulmanos e os comunistas estão dando as mãos. Ok? Então, a sociedade, esse tripé, ideologia, política e economia, brota da natureza humana. É um fruto da exteriorização da natureza humana. Okay? Então, a sociologia do conflito, a sociologia ateísta, ela pergunta, ela afirma, o homem é produto do meio social. Okay? É na sociedade que o homem forma a sua mente, né? É a formação social da mente, do Vygotsky, né? É na sociedade que se constrói o conhecimento, é o construtivismo de Piaget, todos ateístas, ok? Então, essa ideia de que o homem é produto do meio, ela se fundamenta na ideia de que o homem não possui uma natureza humana inata, ok? Então, para entender essa questão, nós temos que fazer uma pergunta. O que surgiu primeiro? O homem ou a sociedade?
para os marxistas e ateístas em geral, a sociedade surgiu primeiro. Ok? Então, eles caem no ridículo de afirmar a existência de uma sociedade que veio a existir antes do próprio homem. Se eles disserem que o homem surgiu primeiro, que isto é verdadeiro, negaram a sociologia do conflito, a teoria sociológica do ateísmo, da ciência ateísta, que afirma que o homem é produto do meio social. É evidente que, à medida que o tempo avança e que o nível de verdade e de amor aumenta, revelados por Deus, a sociedade vai sofrendo uma transformação, ok? É uma onda contínua, ok? A sociedade parte do barbarismo pós-queda, ok? E ela está retornando para o estado anterior à queda, ok? Para a sociedade familista. Não é? Estamos vivendo hoje o modelo mutualista, ok? De globalização, ok? Então, o homem surgiu primeiro e, em busca de realizar os seus 3 desejos essenciais, o homem estruturou a sociedade, ok? Então, a sociedade é natural e ela brota da natureza inata do ser humano. Não há como contestar isso. Isso é verdade. Ok? Isso pode ser provado. Basta analisar a história. Não precisa ir muito longe para entender isso aí. Ok? Então, a sociedade é criada pelo homem. O homem surgiu primeiro e criou a sociedade depois. Mas não inventou a sociedade porque havia muito roubo, insegurança, como dizia o Rousseau, o Locke, o Hobbes, né? Então, o contrato social, nós somos contratualistas. Nós aqui somos os naturalistas, ok? A sociologia natural, ela é naturalista, ok? E ela não é evolucionista, ela é desenvolvista, ok? O desenvolvismo é a ideia de que a perfeição é latente, ok? A sociedade humana marcha para um padrão de perfeição mesmo, ok? Todos os sistemas, a tecnologia, tudo está marchando para um nível muito distante do feudalismo, do escravismo, ok? E também do modelo atual, que é uma sociedade híbrida de bem e de mal, ok? Então, a ruptura primeva, da qual nós temos falado, que a Bíblia fala, os mitos de ruptura estão espalhados pela cultura universal da humanidade, né? Na Bíblia, na visão grega, enfim, em todos os lugares, a ideia de que houve uma ruptura original, né? Para a ciência é a idade de ouro que foi perdida, ok? Nós estamos trabalhando em um livro chamado A Ruptura Original, e vamos estudar essa questão do ponto de vista histórico e científico, psicológico, como Freud fez, e detectou que é na sexualidade que está a raiz dos problemas. Ok? Nisso ele tem razão, mas a solução dele é satânica. Ele propôs exatamente a liberação sexual total, a degradação total. Ok? Então, a partir da ruptura, da separação entre o homem e Deus, o homem perdeu o amor e perdeu a verdade, caiu no barbarismo total. O homem da caverna é, na verdade, o ser humano, após a queda, ele foi colocado num nível, né, até infra-animal, porque a crueldade do homem, de homens como Hitler, como Nero, Calígula, Átila, Cambises, a crueldade do Lenin, do Stalin, do Pol Pot, do Mao Tse Tung, a crueldade desses criminosos não tem paralelo na natureza. Um leão, ele sai para caçar, caça, come, não é? É um minuto, o momento da caça, do mesmo jeito que a gente come uma galinha. E depois o leão vai brincar, ok? Vai brincar com a sua família, com seus filhotes, ok? Você não vê um leão fazendo um genocídio, ok? Isso o homem faz porque ele se tornou híbrido, metade divino e metade satânico. E se você estimular
não é? A maldade, ela se torna perfeita. E se você estimular a bondade, a maldade enfraquece, o bem cresce. É isso que o cristianismo fez. Estimular a bondade no homem, o amor aos seus inimigos. E é por isso que Marx e os comunistas querem destruir o cristianismo. Porque por trás das teorias econômicas, do materialismo dialético, do materialismo histórico e de todo esse ideologismo vagabundo, por trás de tudo isso está a maldade, a perversidade de Satanás. E é por isso que o comunismo traz tanta miséria e tanto sofrimento. Okay? É por isso que eles querem destruir o cristianismo e, automaticamente, a civilização cristã. Então, uma vez que o homem se tornou híbrido, aí nasce daí o conceito de cultura. Okay? Para o Taylor, que é uma das definições da cultura mais usadas, né? Cultura é o conjunto de tudo aquilo que o homem faz em sociedade. São as crenças, os valores, os hábitos, o tipo de alimento, tudo. Né? Isto é cultura. Então esse conceito de cultura foi difundido mundialmente e todo mundo repete como um papagaio. Só que, como desconhecem, né, sabem que todos nós sabemos que nós temos uma natureza híbrida. Nós fazemos coisas das quais nos orgulhamos, queremos falar dela, e fazemos coisas das quais nos envergonhamos e escondemos dos outros. Okay? Então, você olha para a sociedade e você vê o bem e o mal estampado, okay? Escancarado. Então você sabe que o bem e o mal existem. Okay? Então você tem, a partir da natureza má do ser humano, você tem a cultura mentira. Okay? Quando você pratica a mentira, você gera um conjunto de uma antiverdade, você gera um conjunto, uma cultura de ideias mentirosas, como é o caso da cosmovisão marxista, que é uma mentira só, é o caso do pensamento esotérico, que também é falso, porque é um politeísmo centralizado em Lúcifer. Então você tem objetos culturais como armas de fogo, tanque, bomba nuclear. Então você tem a cultura mentira. Quando você pratica a mentira, você gera uma cultura mentira. Mas se você pratica a verdade, você gera uma cultura verdade. Okay? Então civilidade é determinada pelo grau de verdade e amor que o indivíduo adquire. E a verdade e amor vêm de Deus. Okay? Inspirada através de homens bons, de profetas, de Jesus, de santos, ok? E é por isso que a civilização cristã ocidental, tendo o maior grau de verdade e amor, ela construiu então a cultura cristã, a civilização cristã ocidental, que é a mais elevada de toda a história da humanidade. Então, a cultura, o conceito de cultura da sociologia natural, ele parte da cultura mentira e da cultura verdade. E então nós chegamos ao conceito de uma cultura híbrida. Ok? Então cultura não é tão somente o conjunto daquilo que o homem faz. Ok? Como o Taylor disse. Não é? Na verdade, a cultura é algo mais profundo. Ok? Então esse é o conceito de cultura da sociologia natural, que é a sociologia da ciência deusista. Eu faço questão de mostrar esse livro para divulgá-lo. Okay? É a sociologia da cosmovisão científica, do deusismo. Okay? O Brasil não precisa do marxismo, não precisa dessas ideias estúpidas e ateístas. O Brasil tem uma nova alternativa. O Brasil tem a ciência deusista, o Brasil tem o deusismo. Ok? E essas ideias foram construídas ao longo da história. Não por um indivíduo. Ok? Eu me interesso por esses assuntos, estudo e contribuo com esses assuntos. Mas há pessoas ao longo de toda a história que contribuíram para a formulação da ciência deusista, para a formalização do deusismo científico, para a construção do familismo científico, okay? Que é um modelo de sociedade que todo mundo sonha, okay?
uma sociedade pacífica, que as pessoas possam ser recebidas como irmãos em qualquer lugar do mundo, com segurança, sem assassinos, sem ladrões, ok? Então, o homem híbrido, ok, gerou, exteriorizou uma sociedade híbrida, ok? Então, o que é o sistema de defesa da sociedade, da civilização cristã? O sistema policial, o sistema judiciário e o sistema prisional é uma forma que as pessoas tipo Abel encontraram de se protegerem das pessoas tipo Caim. Okay? Caim mata para roubar. Okay? Então, o sistema de defesa prisional, judicial e policial, judicial e prisional é uma forma desenvolvida na civilização cristã para impedir Caim de matar Abel e para impedir que Caim mate outras pessoas e piore ainda mais a sua situação. Na verdade, o sistema prisional deveria mesmo ser um sistema de educação. Okay? O prisioneiro deve ser realmente levado ao trabalho e à educação. Somente assim é possível mudar. E educação com o viés religioso, com o viés moral. Okay? Então, assim como a natureza é regida por constantes naturais, né? São 2 milhões de constantes naturais, físicas, químicas, biológicas, que sustêm e mantêm o equilíbrio do universo, como a sociedade é natural, e o homem é um ser natural, e a sociedade é uma exteriorização da natureza do próprio homem, é evidente que a sociedade é regida por constantes sociais. E essas constantes sociais são os valores morais. Né? A moral é a conduta do indivíduo para com ele mesmo. E a ética é a conduta do indivíduo para com os outros na sociedade. Então, há um conjunto de valores morais, um desses princípios, dessas leis que regem a sociedade, é a lei da família, por exemplo. A família natural. É a lei da dualidade. Positivo e negativo em harmonia. Ok? A lei da centralidade. Tudo tem que ter um centro. E o centro precisa ser mantido para não destruir a ordem. Ok? Então, a sociedade, nós já fizemos uma palestra chamada Relativismo Cultural e Constantes Sociais, onde nós procuramos demonstrar a realidade da natureza humana e das constantes sociais. Assista lá. Então, o relativismo cultural, ok, é o pensamento pós-moderno, é a negação total do pensamento e da civilização cristã ocidental, ok? O relativismo cultural são 3 partes. Né? O relativismo epistêmico, que é a negação da verdade. O relativismo artístico, que é a negação da beleza, da proporção, da clareza. Okay? E o relativismo moral, que é a negação de toda a moralidade. Então, o pensamento pós-moderno é o último estágio desse ataque ateísta contra as ideias e os valores da civilização cristã. Não é? Mas, como a família é perpétua, é um elemento natural, como a estrutura social tríplice também é perpétua, ok? E como o ser humano tem dentro dele o que o Kant chamava de princípios categóricos, né? Imperativos morais, né? Podemos também falar em absolutivismo cultural. Okay? A teoria das constantes sociais aponta para um conjunto de valores e de ideias universais, que são essas ideias e esses valores, como por exemplo a ideia da paz, a ideia da família natural, a ideia do respeito à liberdade, à vida. Okay? É esse conjunto de constantes sociais, ou valores históricos e universais, que nós chamamos de absolutivismo cultural. Okay? Então está na hora de começar a falar mais de constantes sociais, de absolutivismo cultural,
ou seja, uma verdade absoluta, inquestionável. Uma forma de beleza absoluta. O belo é o natural, porque é o natural que gera mais felicidade para o coração do homem. E o homem é o referencial de valor, ok? E a moralidade, ok? Os valores morais, ok? A infidelidade é um ato de traição que gera sofrimento e que gera violência e morte, ok? Então, a infidelidade não é um valor, é um antivalor. Valor absoluto é tudo aquilo que contribui para a realização dos 3 desejos essenciais da natureza humana: educação, família e prosperidade. Tudo que contribuir nessa direção é um valor. E tudo aquilo que vai contra, né, a realização desses 3 desejos essenciais do ser humano é um antivalor. Essa é a base da pedagogia deusista, ok? Tudo aquilo que contribui para a realização dos 3 desejos essenciais deve ser ensinado nas escolas. E tudo aquilo que vai contra deve ser retirado das escolas, deve ser banido, extinto, ok? Droga, por exemplo, não é necessário. Marxismo não é necessário, ok? Então, com esse último tópico sobre o relativismo cultural, nós encerramos essa parte 3 da palestra, Os Erros de Marx. Okay? Analisamos a sociologia do conflito, que nasce de Saint-Simon, Comte, Durkheim, e chega em Marx e toma forma como uma pseudo-sociologia. E analisamos, fizemos uma breve introdução à sociologia natural, que é a sociologia da ciência deusista. A ciência deusista ela tem o seu lado de ciências naturais e tem o seu lado de ciências sociais. E ao longo das nossas palestras nós vamos estudar isso e compartilhar com todas essas ideias que podem ser muito úteis. Muito obrigado e até a próxima.